Olá amigas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao canal. Meu nome é Sofia, sejam bem-vindas à minha casa. E o vídeo de hoje vamos aqui conversar um bocadinho sobre os orçamentos familiares. Como é que nós podemos fazer uma gestão mais eficiente e como calcular o orçamento da nossa família destinado à alimentação e às coisas do lar. Queridas amigas, se vocês quiserem ir buscar a vossa canequinha do chá, ou buscar o vosso cafezinho, eu já tinha aqui o meu cafezinho, porque vamos ter aqui uma conversa, não vai haver coisas de cozinha nem nada, vamos conversar basicamente como se de amiga para amiga. Uma conversa que eu tenho com as minhas amigas pessoalmente. E eu vou partilhar aqui também um bocadinho da minha experiência, porque isto de calcular orçamentos para famílias é uma coisa um bocado subjetiva, é algo muito individual e depende muito da necessidade de cada um, não é? Então, eu vou partilhar aqui convosco a minha experiência, o que é que eu fiz para melhorar e otimizar o meu orçamento e aquilo que me ajudou a rentabilizar, a tornar o meu orçamento, os meus gastos mais eficientes, vamos dizer assim. Então, eu sei que há muitos vídeos aí na internet que falam sobre como é fazer as compras de forma eficiente, que é nunca vá com o estômago vazio ao supermercado, faça sempre uma lista. Eu não estou a dizer que essas dicas que não sejam válidas, muito pelo contrário, são válidas, são extremamente válidas, mas eu necessitava, para a minha vida, de um upgrade, fazer algo diferente, de ter um mais, porque só isso não dava. O que é que eu dava por mim a fazer? Eu dava por mim a ir ao supermercado, via qualquer coisa em promoção, até era uma coisa que eu gastava, mas eu por acaso tinha, e eu dizia, tem promoção, vou levar, e trazia. E então comecei a ver que estava a gastar demasiado nesses aproveitamentos de promoção, vamos dizer assim. Então eu disse assim, há aqui qualquer coisa que não está bem. E decidi fazer aqui um pequeno exercício comigo. Então, durante um mês, eu propus-me continuar com a minha vida normal, fazer o que fazia até aqui, só que o que é que eu fazia? Ia ao supermercado, ia lá, 50 euros, guardava o talão, 50, 100, o que fosse, não é? Porque era um bocado isso. Ia ao talho, ia à peixaria, ia à padaria, e não sei o quê, ia ao supermercado, e eu guardava sempre os talões. Chegava a casa, metia o talãozinho na minha agenda. Outra vez, ia às compras, ia à padaria, metia o talãozinho na agenda. E no fim desse mês, eu disse assim, bem, vou pegar em todos esses talões e vou ver qual é que é o meu gasto real. O que é que eu estou a gastar realmente aqui para casa? Porque eu achava estranho eu gastar e comprar e estar sempre com necessidade de comprar, porque faltava proteína, porque faltava ovos, faltava carne, chegava por faltar leite. Ou seja, eu gastava o meu orçamento em coisas que na altura se calhar não eram tão necessárias e não estava a direcioná-lo para aquilo, eu não estava a calcular, vamos dizer, as quantidades exatas que eu precisava para o mês, para alimentar a minha família. Então cheguei ao fim do mês, como eu estava a dizer, fiz esse cálculo e deu-me um valor. Depois eu fui ver talão a talão, recibo a recibo, e comecei a fazer uma pré-seleção de o que era realmente necessário para a despesa da minha família do mês e o que era o dito do supérfluo. O que é o supérfluo? Eu não vou dizer que comprar uma garrafa de refrigerante ou comprar um pacote de batatas fritas seja supérfluo. É algo que não faz parte da nossa alimentação diária? Mas eu não sou tão rígida na alimentação dos meus filhos ao ponto de dizer que eles não comem batata frita, só vão comer batata frita uma vez no ano. Muito pelo contrário. Eu acho que eles devem comer um bocadinho de tudo e nós somos apologistas do equilíbrio. Se comeu hoje um pouco de batata frita, vai melhorar o resto do dia. Já não... é assim que nós pensamos, nunca no ato da proibição ou da restrição. Porque eu acredito que se eu vou restringir os meus filhos de comer determinada coisa,
Eles na escola, vão à escola, saem de casa, vão comer fora, não é? Mesmo que eu diga que não, as crianças até podem começar a passar, pronto, assim, uma certa, eu vou dizer vontade, mas é sempre curiosidade para experimentar. E outra coisa é os problemas alimentares, não é? Estes tipos de transtornos alimentares que às vezes advêm com a má relação com a comida, não é? Se começa a criar aqui uma má relação, uma restrição de determinadas coisas, eu penso assim. Então, eu não faço restrição. Mas o que é então que eu considerava supérfluo? O supérfluo era, por exemplo, se eu via que num mês, vou dar aqui um chute, não é? Um exagero, mas se eu comprava, sei lá, 20 pacotes de batatas fritas, eu dizia, não, isto é supérfluo. Porquê? Porque eu poderia apenas comprar 5 pacotes de batatas fritas. Os 20, os 15 pacotes foram supérfluos. Foram parte do orçamento que eu gastei ali, desnecessário, que poderia utilizar para comprar outras coisas, para comprar mais ovos, mais carne, mais iogurte, mais leite, mais o que seja, certo? Então, eu fiz outro cálculo, que era, desse cálculo total que eu gastei, peguei e fiz novamente um cálculo de o que é que eu realmente acho que faz parte do orçamento da minha família, o que é útil, e o cálculo dos supérfluos. Então eu aí tive o real valor do orçamento daquilo que a minha família necessitava para gastar. Mas este valor era condicionado. Suponhamos que eu diga, eu tenho 300 euros para gastar no meu orçamento para comida e para coisas para o lar, detergentes, shampoos, amaciadores, etc. Esse valor total dos 300 euros é estipulado de uma forma diferente. E esse valor tem a ver com os rendimentos. Eu posso-vos dar aqui umas noções básicas de que, por exemplo, eu sei que isto é um bocado chato e há pessoas que não gostam de fazer estes cálculos, mas eu prometo que é só uma vez, fazem uma vez, a partir do momento em que encontram o valor global do vosso orçamento, já não precisam de fazer mais, só ajustar depois o valor a taxa do orçamento. Mas, por exemplo, vocês têm um rendimento global, pegam num papel ou vão ao Excel, acho que é mais prático, mas se não gostarem do Excel, pegam num papel e colocam lá o vosso valor global. Tem um valor de 1.500 euros, por exemplo, de salário, não é? Que entra em casa. X são de despesas fixas, não é? Aquilo que realmente tem que se pagar. Quanto é que sobra? Faz-se conta que se pagou tudo e vocês ficaram com 500 euros do vosso orçamento. Fazem parte da poupança e distribuem o outro para a alimentação. Por exemplo, põem 200 euros para a poupança e ficam com os 300 para a alimentação. Isto se vocês tiverem o rendimento do subsídio de alimentação incluído no recibo. O Miguel estava agora aqui a falar comigo e é verdade, porque no nosso caso, por exemplo, nós temos o subsídio de alimentação que cai no cartão refeição e isso facilita, porque já nos dá aquela margem de sabermos que aquele montante que nós podemos gastar apenas com alimentação, ou alimentação e coisas para casa. Mas às vezes nem sempre é assim, porque eu já cheguei a precisar de utilizar o cartão refeição para comprar roupas para os meus filhos. Nas grandes superfícies existem uma secção de roupas, então também é versátil a esse ponto. Mas nesse sentido, se quiserem optar ou se tiverem esse dinheiro já resguardado para a alimentação, vocês podem se guiar por aí, do género, eu tenho 200 euros, o marido tem mais 200 euros, faz 400 euros, vocês podem estipular esse teto por aí. Mas há pessoas que isso não chega, há pessoas que não têm esse rendimento de subsídio de alimentação e que mesmo assim 400 euros ou 300 euros não chega para as necessidades da família. E aí, depois de fazer todos esses custos, eu, Sofia, o que é que eu fiz? Desculpem, eu fiz um limite de um valor. Eu fiz um limite de valor de custo da alimentação por pessoa na minha casa. Eu dei 100 euros para cada adulto e dei 50 euros para criança. Ou seja, no nosso caso, nós temos um orçamento de cerca de 450 euros. Eu tenho um adolescente, mas sabem como é que é os adolescentes?
Os adolescentes eu já considero como adultos no gasto de quantidade, de comida e etc. Ainda por cima os meninos têm tendência a comer bem mais que as meninas, têm uma fase de crescimento maior e etc. E eu então fiz assim, e estipulei esse valor de 450, mas o meu teto é esse, é que sempre posso gastar menos, mas nunca mais. E imaginem que eu só no mês tenho o teto dos 500 e no mês seguinte, nesse mês eu só gastei 300. Eu esses 200 pego, guardo, seja no cartão refeição, seja onde for, e acumulo para o mês seguinte. Que é para me dar margem. E imaginem que no mês seguinte, depois eu vou precisar de comprar uma roupa qualquer, ou aproveito esse dinheiro para fazer um estoque de fraldas, ou estão a perceber, ou para investir mais no meu estoque de reserva de alimentos. É assim que eu vou jogando. Então esta é a primeira etapa. Nunca tirem na comida e nunca preservem, nunca, não é preservarem, nunca não proporcionem à vossa família comida de qualidade, alimentos de qualidade por causa do dinheiro, porque isso traz consequências, é como meter combustível estragado num carro, mais cedo ou mais tarde vamos pagar a fatura. E por isso que eu também incentivo muito vocês a comerem mais em casa, a fazerem coisas mais em casa, porque isso tudo ajuda, não é? E agora vamos então falar da etapa número 2. Já temos o orçamento definido, quanto é que nós vamos gastar? A segunda etapa que me ajudou a mim foi fazer listas de compras. Ah, Sofia, mas tu disseste... Eu disse que eram dicas ótimas, não é? Que eram boas dicas, mas que sozinhas não fazia diferença, não é? Porque me adianta a mim ter uma lista de compras. Se eu vou ao supermercado e vejo a minha lista, compro tudo e depois vejo, mas isto está em promoção, e vou, não é? Se eu não conheço o meu orçamento, estão a perceber? Então é importante saber criar uma lista de compras. Eu tenho aqui, eu vou deixar no blog também, para vocês, se quiserem fazer o download, vou-vos mostrar o que eu utilizo. Eu criei umas listinhas, olhem, esta até é a minha listinha de compras do mês de março, e eu tenho aqui uma mica, tenho aqui várias micas, uma delas com folhinhas com as listas de compras. Estou aqui com as listas de compras, tenho aqui várias aqui dentro, eu vou tirando, vou imprimindo quando precisar e vou colocando para lá. Porquê que eu faço esta lista de compras? Para além de eu escrever os alimentos que realmente eu quero, não é, que me fazem falta, e eu já sei exatamente as quantidades que eu preciso e que a minha família precisa no mês, porque eu fiz aquele exercício inicial do ver no talão quanto é que eu gastava em proteínas, quanto é que eu gastava em leite, quanto é que eu gastava em arroz e etc, mesmo até quantidades. Ao escrever permite-me fazer uma coisa espetacular, que é a pesquisa de preços. Hoje em dia eu tenho acesso, e vocês também têm acesso, a várias plataformas, apps dos supermercados, e os preços, eu posso sempre ver onde é que aquele meu produto está mais barato, onde me compensa ir. Eu não estou a falar só de cêntimos, eu não estou a dizer, por exemplo, eu tenho a maior parte das minhas compras para fazer, para chutar no Continente, e só porque o arroz está mais barato no Auchan 5 cêntimos, eu vou deixar o Continente e só vou buscar o arroz ao Auchan. Não, compro o arroz no Continente porque o dinheiro que eu vou ter do combustível acaba por estourar esses 5 cêntimos, não é? A lista das compras. E outra coisa que é também muito importante e que faz muita diferença para mim é fazer uma limpeza na despensa. No último vídeo, acho que vocês viram isso, que eu fiz uma limpeza grande na despensa, mas nesse vídeo eu inclusive fiz no grande stock uma limpeza para saber o que é que poderia comprar, o que é que me faz falta comprar para o grande stock ou não. Mas fazer essa limpeza é importante, é para fazermos a rotação da nossa reserva de alimentos e também para sabermos o que realmente não temos. Às vezes pensamos na nossa cabeça que não temos, compramos e chegamos a casa e afinal temos. Então, fazer limpar sempre os armários e a despensa antes de fazer a lista das compras, fazer a lista das compras com as quantidades que eu preciso para o mês exatas e dependendo do meu orçamento, se eu tiver um extrazinho, posso pôr mais 1 ou 2 unidades para o grande stock. Estão a perceber aí o estratagema? E à frente coloco qual é o supermercado, depois fazer a pesquisa de preços, coloco qual é o supermercado que está mais em conta. Esta listinha, se vocês quiserem, então,
Eu vou deixar aqui em baixo o link para o blog, para vocês poderem descarregar, se quiserem, está bem? A terceira etapa é muito útil, é o planeamento, vamos dizer assim, das refeições. Aquilo que eu vou fazer na semana é muito gratificante. Eu vi uma diferença muito grande quando eu comecei a pensar nas refeições que eu ia fazer e na carne que eu ia comprar e nas coisas que eu iria utilizar para complementar o menu e se tinha ou não e poder incluir ou não na lista de compras. Estão a perceber? Fazer esta pimenta, também tenho aqui, olha, tenho aqui um calendário alimentar, também posso deixar lá no blog, se vocês quiserem, o plano semanal, que é muito mais fácil para nós fazermos a gestão, não é? Chegamos, por exemplo, chego ao domingo à noite, vejo os pratos que eu quero cozinhar naquele mês e coloco na minha listinha semanal, ou até podem fazer logo no início do mês, já mensal, coloco logo ali o que é que eu quero fazer e que alimentos eu vou precisar e o que é que eu tenho para complementar ou não as refeições. E isto também ajudou-me a não comprar supérfluos e a gastar aquilo que tenho também. A quarta etapa, vamos dizer assim, a quarta dica que eu tenho para vos dar é a criação e utilização das vossas próprias receitas. Fazerem o máximo que puderem em casa. Por exemplo, imaginem, nós comemos muito pão, nós gostamos muito de pão, eu vou fazer o meu pão. Porque sempre que se vai ao supermercado buscar o pão, acaba-se por se buscar... Ai, está lindo. É, bebê. Acaba sempre por se buscar mais qualquer coisa. Então, é mais um gasto que não tem, que é extra, vamos dizer assim. Então, buscar o máximo, fazer o máximo de coisas em casa possível. E vocês veem aqui no canal que eu faço muitas vezes congelado, comidas congeladas, faço pequenos almoços, não é? Refeições grandes, pequenos almoços também, deixo as coisas pré-prontas. Para quê? Para ser mais fácil. O feijão, não é? Como viram, deixei já pré-pronto. Para quê? Para ser mais fácil, na altura que eu precisar para utilizar, ser mais fácil ter as coisas ali de forma mais fácil para pegar e utilizar diretamente, não ter que cozinhar, porque às vezes até pode pensar dar uma preguiça, não é? E evitar mandar vir comida de fora, por exemplo. Então, quanto mais fizermos em casa, menos gastamos. E pensem também que quanto mais fizermos, melhor vai ser a qualidade do alimento da nossa família. Por exemplo, eu fazer o próprio pão em casa, fazer os waffles, panquecas, fazer os bagels, tudo o que eu faço em casa é dinheiro que eu poupo, nem que seja 2 euros aqui, mais 1 euro ali, etc. Ao fim do mês, é uma diferença significativa, são 20, 30 euros que eu poupo. Mas gastas em farinha, gasto em farinha, mas não chega a esse tanto. Gastas em luz, mas é feito com amor e carinho, entendem? E não tem nenhum aditivo extra para além da farinha e daquilo que eu deito lá dentro. Então a minha família está a comer bem, eu sei o que ela está a comer. E eu tento procurar, por exemplo, em vez de comprar uma farinha mais barata para fazer o pão, eu já aposto na farinha biológica, já aposto em produtos de melhor qualidade para eles. Mas se eu não puder comprar farinha biológica, eu compro a farinha normal do pão e está tudo certo. Porque sou eu que ponho lá os alimentos, não é? Sou eu que ponho os ingredientes, vamos dizer assim. E outra dica aqui extra, que eu queria muito incentivar-vos, é a vocês, de facto, experimentem cultivar em casa, qualquer coisinha. Vocês sabem que eu também já morei num apartamento e estava muito limitada no espaço e que era muito complicado eu ter sítio para colocar o que quer que seja. Mas vocês viram que mesmo assim eu ainda consegui, os meus filhos ainda conseguiram comer tomatinhos, cereja, iam lá buscar diretamente os tomatinhos de cereja, comeram tomates normais, cenourinhas, normais, as chamadas de coração de boi, não é? Cenourinhas, cebola, cebolinho, vocês viram-me a fazer aí os molhos e os temperos caseiros, foi tudo da minha hortinha, as couves, tudo da minha hortinha, e então, isso parece que não, é um dinheiro que vocês não gastam, e já para não dizer que estão a dar qualidade e estão a dar saúde na vossa casa. Eu vejo tudo bom, e além do mais já estou toda animada que já está a chegar a altura da germinação das sementes
E eu fico já toda animada porque mal posso esperar o que é que vamos conseguir colher este ano. É chamar de comer limpo, não é? Comer sem agrotóxicos, sem aqui os pesticidas, sem nada, sem daquelas adubações estranhas com químicos. E eu tenho aqui outra lista, que não é bem uma lista, mas é uma outra folhinha que eu utilizo, outra mica com folhinhas, que eu uso para fazer as minhas receitas. As receitas que eu faço, que eu escrevo, que me inspiram, receitas que são de família, eu aproveito e ponho aqui, escrevo aqui direitinho. Eu só gosto mais de tê-las assim escritas à mão. Mas também tenho aqui algumas impressas, algumas receitas impressas, e isto também é outra dica extra, terem sempre as vossas receitas à mão, mesmo até receitas de pessoas que vocês gostam e impressas, porque imaginem que vocês não estão com a ideia do que é que vão fazer, ou na altura em que vão planear a vossa emenda mensal ou a emenda semanal, vocês podem sempre ver ideias. Ok, peixe, vai a secção de peixe e veem o que é que tem lá e o que é que vos apetece. Carne, pequenos almoços, sobremesas e etc. Facilita muito. Eu tenho isto tudo assim numa capa de arquivo normal, talvez tenha uma capa de arquivo normal, e é uma capinha que eu gosto de, aos domingos, fazer o meu inventário e fazer planear a minha semana, planear o meu mês, e isto faz-me ficar sempre dentro do orçamento. Às vezes sobra, e quando sobra, glória a Deus, mas quando eu vejo que estou no limite, eu próprio já me disciplino em não gastar. Estas dicas ajudaram-me muito, muito mesmo. Eu espero que possam ajudar-vos a vocês também. Partilhem-me aqui embaixo nos comentários se vocês já conheciam, já utilizam algumas destas dicas, se fazem e se têm um processo vosso também que vos ajudem a ficar dentro do orçamento. É muito importante, principalmente nos tempos em que nós vivemos com uma inflação absurda e vemos cada vez mais as pessoas a perderem o poder de compra, pessoas a ficarem cada vez mais, a taxa de desemprego a aumentar. É sempre muito útil sabermos a experiência do próximo para podermos adaptar e podermos servir melhor a nossa família. Olhem, um beijinho muito grande e vemo-nos no próximo vídeo, que será já já. Os links eu deixo-os todos aqui na caixa da descrição do blog para vocês descarregarem se quiserem, está bem? Tchau, tchau.